No programa Momento de Decisão de hoje, você vai conhecer a história de um empresário que fundou uma das maiores empresas de metalurgia do país. Ao dividir a herança deixada pelo pai, ele multiplicou os negócios e criou uma das maiores empresas exportadoras de Minas. Conheça os detalhes dessa trajetória de sucesso no Momento de Decisão que começa agora. Quando ele era criança, passou por um teste de aptidão na escola. O resultado surpreendeu a família e os professores. Segundo os especialistas em perfil psicológico, era difícil detectar o talento deste menino, pois ele poderia fazer qualquer coisa que quisesse na carreira. Pois esse menino cresceu e se formou em engenharia. Anos mais tarde, assumiu junto com os irmãos os negócios herdados do pai e multiplicou a empresa. Está conosco o presidente da RIMA Industrial, Ricardo Antônio Vicentim. Ricardo, é um prazer tê-lo aqui no Momento de Decisão. Prazer é meu, Helene. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pois é, conta para nós como é que você descobriu a sua vocação para a engenharia. Já que você podia fazer qualquer coisa, né? Aí você resolveu engenharia. Como é que foi isso? Não, foi uma coisa interessante, porque quando eu fiz esse teste vocacional, naquela época estava muito em moda, né? Fazer um teste vocacional. Isso 30 e tantos anos, 40 anos atrás, 40 anos atrás, exatamente, ninguém sabia o que fazer, né? Então, naquela época existia uma diferença que hoje não tem na escola, né? Naquela época você escolhia, quando você terminava o ginásio, era primário ginásio, e o científico ou o clássico, aí você naquele quarto ano do ginásio você escolhia, eu vou para o científico, para ciências exatas, ou eu vou para o clássico, para me tornar advogado, ou professor, né? Muito bem. Aí fazia-se um teste naquela época. E o teste que eu fiz, no final, eram vários colégios, né, em São Paulo, eu estava fazendo ginásio em São Paulo, e juntou-se lá nessa empresa de psicologia, que fazia os testes para essas escolas privadas de São Paulo, 4 pessoas, eu e mais 3 meninas, né? Eu falei, não sei o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu, me chamaram aqui. Todos os meus amigos falaram, o que você vai? Eu vou ser médico, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Cada um já tinha recebido o resultado do teste. Aí, o primeiro a chamar foi o rapaz, as 3 meninas eles deixaram para depois, né? Então, quando eu entrei, tinham lá 3 psicólogas, né? Uma virou para mim e falou assim, olha, você está vindo aqui porque você e essas 3 meninas que estão aí, nós vamos também falar para elas, nós definitivamente não conseguimos descobrir o que vocês podem ser. Vocês podem ser várias coisas, mas nós sabemos o que você não pode ser. Isso foi uma coisa que, puxa vida, também um susto. Já é alguma coisa, né? Eu fiquei mais aliviado. Isso é só isso, tudo bem. Aí eles falaram que eu não podia ser músico. E eu definitivamente é uma coisa interessante, porque eu sou dessas poucas pessoas, até eu só ouvi falar de uma pessoa, não é que eu não goste de música, né? Eu vivo sem ela, eu posso perfeitamente viver sem ela. Eu não sou daquelas pessoas que entram no carro e ligam o rádio, você está entendendo? Esse tipo de coisa comigo não acontece. Então isso eu acabei descobrindo lá nesse teste vocacional. E música não é seu forte, então. Música não é meu forte. E tinha uma pergunta lá, o que você prefere? Vender livro de porta em porta ou região orquestra sinfônica? Eu construí um prédio, né? Eu botei vender livro de porta em porta. Você imagina, né? E ela me mostrou esse negócio. Falou, daqui foi o que chegou a psicóloga que ela me explicou. Então, mais ou menos nessa época do teste vocacional, eu falei assim, de fato eu vou acabar indo para engenharia, né? Tinha umas outras opções, por umas questões de um pouco de pressão da família, né? Acabei, eu vou dizer que seja uma pressão, mas uma orientação. Orientação, né? Um conselho, né? Um conselho do pai, da mãe e tal. Você vai fazer engenharia, naquela época eu fui fazer metalurgia, né? Mas isso depois de 3 ou 4 anos. Quando eu já tinha decidido fazer engenharia, no final do científico é que eu decidi fazer metalurgia. E engenharia é uma profissão muito versátil, né? A pessoa faz engenharia, depois pode se especializar em engenharia econômica, né? Ou para a própria metalurgia, como você foi. Então, acho que... Os metalurgistas estão cada vez mais raros, cada vez mais. Né? Apesar que hoje em dia, no nosso ramo, a gente tem tido uma falta grande de metalurgistas, e as escolas e as indústrias têm procurado uma parceria grande com as universidades para aumentar o número de metalurgistas que definitivamente está em falta. Mas você veja que na área bancária, a grande maioria dos analistas, daqueles operadores do dia a dia, ali, das operações de fundos, de hedges, etc., a maioria são engenheiros. Os bancos vão buscar
Os engenheiros que eles têm mais habilidade para fazer, mais facilidade, porque se formaram em cálculo, né? Aprendendo o cálculo. Então eles têm uma habilidade maior para fazer o cálculo do que teria. Eles talvez não sejam bons para administrar uma empresa. Mas já sabe fazer conta, né? Já é alguma coisa. A conta acaba fazendo mais rápido. E, Ricardo, você veio então de São Paulo para Minas. Por quê? Isso. A razão de ter vindo, meu pai tinha uma ligação muito forte com Minas, né? Meu pai em São Paulo ele foi procurador do Dr. Janete, procurador pessoal dele em São Paulo. Naquela época você não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha procurador, então mandava tinha um procurador. E de uma outra pessoa também que ele estava, já foi uma pessoa muito importante aqui em Minas Gerais, isso na década de 50. Esse eu não conheci nenhum dos dois. Mas que era o Coronel Jovelino Rabelo lá de Divinópolis. Então, a primeira vez que eu vim para Minas foi em 1957. Eu fui a Ouro Preto e Belo Horizonte, para você ter uma ideia, foi a minha primeira vez que estive aqui. Então, desde pequeno, né, com 57 estava com 8 anos, eu já vinha. Então, para mim, fiquei hospedado na casa de um amigo do meu pai, que era um médico, e quando ele faleceu, marcou um pouco o meu pai, e talvez até... solidificou mais esse relacionamento com Minas. Né? Aí ele já mexia com metalurgia? Meu pai mexia, era representante dessas empresas lá em São Paulo. E aí ele já mexia com metalurgia? Isso, e esses produtos de mineração e tal, meu pai vendia para essas pessoas lá em São Paulo. E também era representante da Alcan, lá em São Paulo, de uma divisão da Alcan, que era a divisão de ferro-ligas. E aí a Alcan resolveu não mais fabricar ferro-ligas, eu já estava me formando. Resolveu hoje, em inglês tem um termo bonito para isso, chama divestiture, né? Desinvestimento, né? E a Alcan resolveu fazer um desinvestimento nessa época, mas naquela época não se vendia empresas. A pessoa quando resolvia sair, ela fechava. Né? Então nós ficamos sem e assumimos o negócio da Alcan, mas não a empresa, os equipamentos, mesmo que já eram equipamentos ultrapassados. Aí eu vim para cá em 74, recém-casado, e nós fomos para o norte de Minas, procurei primeiro a CEMIG nos deu duas opções, ou era Conselheiro Lafayette ou Várzea da Palma. Eu fui para Várzea da Palma por indicação da CEMIG. Aí você foi então fazer a sua própria indústria? Isso, constituindo lá naquela época, em 74, foi Eletrometalur. Aí naquela época seu pai tinha falecido? Não, meu pai já estava vivo, meu pai faleceu em 87. Aí depois nós fizemos a Eletrometalur em Várzea da Palma, logo em seguida fizemos a Brasmag em Bocaiúva, ao sul de Montes Claros, e depois fizemos uma associação, isso era Metalur ainda na época do meu pai, né, era Metalur, e em 80 fizemos junto com a Vale, a Kawasaki e a Mitsubishi, em Nova Era fizemos o que hoje naquela época era Eletrovale, depois passou a se chamar Nova Era Silicon. E em Capitão Enéas, ao norte de Montes Claros, fizemos uma outra fábrica em associação com um grupo norueguês, que era a Ilha Oglilby. Aí foi feita a Eletroira, Eletrovale com a Vale, a Eletroira com a Ilha da Noruega. Depois da morte do meu pai, essas empresas foram divididas, né? Eu fiquei com Várzea da Palma e Bocaiúva, e meus irmãos ficaram com essas outras duas fábricas em Minas, mais uma fábrica no Maranhão e duas fábricas em São Paulo. Vocês falam que vocês preferiram dividir o negócio do que dividir a família. Como é que é isso? Vocês acharam que isso que é importante, divide, aí cada um toma conta da sua, é melhor? Eu acho que essa foi uma decisão muito sábia, sabe? Não porque ela foi tomada por mim ou pelos meus irmãos. Evita a disputa de poder, né, Ricardo? Foi uma decisão muito sábia da minha mãe, que inclusive faleceu também ano passado agora. Minha mãe podia naquela época, como mãe, falar assim, eu vou continuar mandando e tal, mas a minha mãe foi um momento muito sábia. Eu digo que ela resolveu ser mãe do que ser empresária, etc. e tal. Ela foi muito sábia nesse aspecto. E isso deu muito certo. Hoje em dia nós nos damos muito bem. Naquela época eu costumava dizer, né, que a empresa vai muito bem, a família vai muito mal, porque sempre criava assim um atrito, um irmão queria fazer uma coisa, outro irmão queria fazer outra, as pessoas não se entendiam, e por baixo desses irmãos vinham 300 pessoas defendendo os interesses de cada um e fazendo uma fofoca, e esse ambiente sempre foi degenerando, degringolando e tal, até que uma hora todos vamos parar aqui, vamos tocar suas coisas, e acabou dando certo. Isso acabou no final. Eles também estão muito bem. E eles não são concorrentes seus? Não. Nós fizemos até um acordo, né?
naquela época, de cada um não entrar na área do outro, e foi feito... Todo mundo seguiu isso, né? Sem nenhum problema. Isso é importante mesmo, né? Que afinal de contas a família tem que estar em primeiro lugar, né? Isso acho que é uma tradição nossa, latina, de fazer isso. Né? Muitas vezes as pessoas, as empresas, pegam um espírito, um exemplo saxônico. Sim. O saxônico, o anglo-saxônico, ele dá muito mais valor para a empresa do que ele dá para a família. Esse negócio de família, eu acho que vem também da sua veia italiana, né? Porque italiano é muito família, né? Você veja bem que nos países latinos todos você ainda encontra empresas familiares, coisas que nos países saxônicos não tem. Você pega, vamos dizer, Portugal, Espanha, Itália, até na própria França você ainda encontra bastante. A França já é um país um pouco mesclado, né? Com uma grande influência de sangue celta, saxônico, um pouco no norte da França, e no sul da França todo ele é latino. Mas esses países todos, inclusive a própria Grécia também, né? Aí existem aquelas empresas familiares, né? Não que sejam grandes empresas ou pequenas. Você veja o caso da própria Fiat, né? A própria Fiat, que é a nossa maior empresa aqui, que está se recuperando, nessa passagem, acho que agora muito bem, ela é uma empresa familiar, até hoje, né? A maior empresa italiana é uma empresa familiar. No Brasil também você veja, a grande maioria das empresas, né, os grandes exemplos que você está tendo hoje de desenvolvimento são empresas familiares. Então muitas vezes, aí o equilíbrio está em você conseguir manter a família bem dentro dessas empresas. Porque aquelas empresas que não deram certo, falam assim, é o herdeiro que não funcionou. Não foi só o herdeiro que não funcionou no meu ponto de vista. É tudo, né? É tudo, é um conjunto, é um todo. Isso precisa, as pessoas às vezes podem falar, a segunda geração não teve bem, a terceira teve pior, você está entendendo? E muitas vezes é uma análise que não é feita muito correta, não. Às vezes a primeira geração também não preparou bem a segunda, sabe? E isso muitas vezes a segunda, a terceira geração acaba tomando um pito, ou sendo analisada, sendo maquiada, né, de uma forma que não é a mais, no meu ponto de vista, né? Não se prepara a sucessão e de repente a empresa cai na mão da família e não sabe nem o que fazer. Não sabe como fazer e também cria esses conflitos, né, que começou a acontecer no nosso caso aí. E aí a minha mãe foi muito sábia e resolveu fazer ela aceitou essa divisão, ficou como minha sócia nas empresas, mas 2 irmãos continuaram com essas outras empresas e ela continuou sócia deles. No final, hoje em dia estamos, esse final de semana mesmo, eu e meus irmãos sempre trocamos ideias, o que fazer, eles me ligam para saber se alguma opinião que eu tenho, alguma sugestão e vice-versa. Eu converso muito com eles, né? Muitas vezes eu pego, como é que está isso? Você pode me dar informação, como é que está? Acaba com muito melhor resultado do que era antigamente, que a gente trabalhava junto. E hoje você tem quantos funcionários na RIMA? Hoje nós temos bastante. A RIMA tem 5.100 funcionários, né? Nós somos o maior empregador do Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas. Né? E, inclusive... E o processo de motivação, como é que você faz para motivar todos esses funcionários? É um processo que você tem, já vem de muito tempo, né? Nós procuramos sempre a promoção interna. Esse que é o grande mote da RIMA. A pessoa sempre nós sempre procuramos promover a pessoa interna. Nós nunca trazemos, muito raramente é trazido um profissional de fora. Então o executivo de mercado não vem na RIMA. É uma coisa gozada. Vocês criam, né, o próprio executivo. Criando lá de baixo, a gente tem os centros de estudos, as escolas, tem a Fundação Vicentim também que dá um apoio. Então, com isso, nós temos muitos estagiários, a gente vai pegar todos procuramos primeiro colocar um funcionário na faculdade. Né? E depois ele continua na própria empresa. Hoje em dia lá na Montes Claros abriu uma escola de engenharia e eu